Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. E hoje temos a honra de ter aqui connosco um grande reforço para o currículo do 90 mais 3. Pedro Ribeiro. Olá a todos. Já andámos no mercado há muito tempo a tentar a sua contratação. É só que eles mudaram o horário de gravação disto, pá, que era o horário que eu podia. Pá, obrigado por isso. Por isso é uma honra para nós. Sou grande fã do podcast. Muito obrigado. É uma honra para nós ter aqui um comunicador nato, com muita experiência, sobretudo na rádio, mas também no comentário e no relato televisivo do futebol. É a tua maneira simpática de dizer que já estou velho, não é? Já ando há muitos anos. É sinal que temos aqui muito para contar, muito para falar sobre futebol, um apaixonado de futebol como nós, e por isso, Pedro, agradecer a sua presença. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação de convidado. Tenho muito medo disso. Mas a já afamada apresentação, portanto, Ricardo, dá-lhe. Vamos a isso. Pedro Ribeiro, nascido em Lisboa, cresceu junto dos pais, da avó Dulce e da sua irmã, numa infância marcada pela liberdade, pelos jogos de futebol na rua e pelas idas ao hóquei em Paços de Arcos. Eram dias em que havia tempo para tudo, até para o aborrecimento, e em que a rádio estava sempre ligada lá em casa. O Pedro gostava de passar horas a olhar para o visor da telefonia, onde apareciam nomes de cidades europeias que, na sua imaginação, o faziam viajar. Estudou até aos 10 anos no externato A Minha Escola, de onde guarda ótimas memórias, da professora Gabriela Roldão, da peça de teatro onde vestiu a pele de Bartolomeu Dias, da cicatriz na cabeça que ganhou ao tentar vencer uma aposta e do orgulho incomensurável de ter marcado 2 golos à turma do 4º ano quando ainda militava na 3ª classe. O futebol e o Benfica sempre foram 2 das suas grandes paixões, tanto que, muito puto, com apenas 11 anos, depois de ouvir um anúncio na Bola Branca, apanhou um comboio em Oeiras, depois o 50 em Algés e apresentou-se sozinho no Estádio da Luz para as captações. A timidez empurrou-o para lateral direito e, apesar de ter passado na primeira fase, no segundo treino foi informado pelos míticos José Gato e Bastos Lopes que não tinha lugar naquele Benfica. A infância também passou pelo Futegolo, um sucedâneo do Subútil, onde o Pató das Iscas narrava jogos, gravava nas cassetes de música clássica do pai e no fim fazia as crónicas enquanto ouvia no gravador o que tinha acabado de narrar. Carlos Manuel tinha sempre nota máxima porque era o ídolo do Pedro. Inclusivamente no barbeiro pedia para lhe cortarem o cabelo como o mítico número 6 do Benfica e da Seleção Nacional. Era também o tempo da bicicleta órbita, comprada em Santa Mar de Oeiras, que adorava e que um dia o seu pai, para seu desalento, a trocou pela do primo. No meio de tudo isto, crescia nele um sonho, um dia fazer rádio, ou como dizia a sua avó, dar lá na rádio. Com 18 anos não entrou na faculdade, enviou o currículo, ou uma espécie de currículo, para a TSF e Correio da Manhã Rádio, foi à entrevista com uma gravata cor-de-roça com cornucópias e ficou porque, como se sabe, o essencial é invisível aos olhos e quem o contratou percebeu que, pelo menos, paixão pela rádio o rapaz tinha. Passou a fazer madrugadas, noticiários e reportagens e recebia 58 contos e 800 a recibos verdes. Com o seu primeiro ordenado foi à One Off nas Amoreiras e comprou o CD Sgt. Pepper's dos Beatles. O ponto alto dessa fase foram os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, quando viu Michael Jordan entrou no balneário da Dream Team e trouxe uma toalha autografada pela equipa que a sua mãe, sem querer e sem saber, lavou e apagou tudo. Nesse mesmo evento, afoito, como é próprio da idade, tocou no braço de Nelson Mandela e um segurança fez o Pedro voar e dizer-lhe "No one touch in Mr. Mandela". Em 93 chega à Rádio Comercial para fazer informação e desde 96 que faz as manhãs da rádio e que o despertador toca às 5h30 da manhã. Esta mudança para o entretenimento ficou a dever-se ao facto de alguém ter ouvido o Pedro a narrar um jogo de futebol e perceber que o Pedro tinha talento para mais do que apresentar noticiários. E depois também de um famigerado Dia dos Namorados em que o Pedro decidiu narrar um noticiário em forma dedicatória e com um jogo de silêncios que levou a velha guarda da rádio aos arames. Em 2006, depois de um dia de praia, tornou-se diretor da Rádio Comercial, além de locutor. De lá para cá consolidou um estilo reconhecido e duradouro, reforçou audiências e moldou a estação. O ponto alto dessa transformação chega a 12 de julho de 2012, quando depois de carregar no F5 dezenas de vezes para confirmar, percebeu que a Rádio Comercial tinha finalmente chegado à liderança. Depois de anos
depois de anos antes ter partido em terceiro lugar, a 10 pontos do primeiro, e depois de internamente, numa reunião de quadros num hotel em Lisboa, se terem rido de si quando disse que queria que a Rádio Comercial fosse líder de audiências. Na televisão, estreou-se em 93, no programa da RTP É Desporto. Mais tarde, durante 4 anos, apresentou o mítico Top Mais, passou pela SIC Radical, em formatos como Curto Circuito e Conversas Ribeirinhas. No futebol, notabilizou-se na Sport TV, com a narração de jogos da Premier League durante 9 anos, tendo coincidido com a era dos Invencíveis, do Arsenal, com o auge de Mourinho no Chelsea, com o poderoso Manchester United de Alex Ferguson, CR7 e companhia. Atualmente, e depois de anos ligados ao Mais Futebol e ao Futebol é o Momento, está integrado nos videocasts da Bola, através do programa Pedro, com Pedro Barbosa e Pedro Henriques. No capítulo pessoal, é casado com Rita Rogeroni, juntos têm 6 filhos, e afirma que eles os 7, são o mais importante que têm na vida e que é um sortudo pela família fantástica que ajudou a construir. Nos gostos e interesses gosta, que lá está, do Benfica, de Fórmula 1, de ténis, de Natal, do Rio de Janeiro, de política, de Sofia de Melbrenner, e tem o fascínio por estudar a Segunda Guerra Mundial. Na música, gosta de Pet Shop Boys, os U2 são a sua banda favorita e já tive a sorte de os entrevistar em Londres e beber uma cerveja com Bonovox. Para a equipa de 93 é um prazer enorme entrevistá-lo, não só pela estima que temos por si, mas também porque um dia, quando fomos a uma reunião no edifício do Grupo Bauer, onde fica a Rádio Comercial, e o vimos num corredor, olhámos uns para os outros e dissemos algo como: o Pedro é dos bons e um dia temos de o conseguir entrevistar. E cá estamos. Ao longo dos anos, ouvi-me dizer repetidas vezes a expressão "que maravilha" e "o sol firme, céu azul". Hoje para nós é uma maravilha e uma honra tremenda recebê-lo aqui, firmes, em nossa casa. Com o melhor está sempre para vir, senhoras e senhores, em casa, no carro, em todo lado. Seja bem-vindo, Sr. Rádio, Pedro Ribeiro. Meu Deus. Para mim está feito, posso ir embora. Pá, muito obrigado, muito obrigado. É um gosto estar aqui, eu gosto muito do podcast, sou muito fã, acho que vi quase todos os episódios, gostei imenso da conversa que vocês tiveram, por exemplo, com o João Pinto, acho que foi muito bem sacado. Tive alguns ciúmes, pensei, pá, devia ter convidado o gajo primeiro, mas muito bem. Muito embora 90+3 esteja perto do maior trauma da minha vida desportiva, não é? Aí eu acho que há uma certa crueldade no nome do podcast. Mas não bate lá, não mas é por pouco. Mas o Pedro teve alguma culpa nisso, porque na jornada anterior comprou um cascol azarado. Ainda bem que me lembras isso, porque de facto é verdade. Acho que todos nós temos superstições com a bola, não é? Nós achamos que temos alguma influência cósmica, não é? E eu cheguei ao Benfica Estoril e reparei que não tinha cascol, e para mim é impensável ir ao futebol não ter cascol. E comprei um cascol, só comprei um cascol de cor preta, portanto o luto estava instalado lá, eu devia ter percebido os sinais. E depois, lembram-se, quem marcou o gol do Estoril foi Jefferson, que jogou depois no Sporting. Eu não me lembro quem marcou o gol do Benfica, na verdade. Maxi Pereira, pensou. Acho que foi o Maxi, que depois também, enfim, tudo aquilo foi uma desgraça. E lembro-me, como é o futebol, que na bancada havia um movimento a dizer que era preciso lançar um jogador para salvar aquilo, que era Miguel Rosa. Lembram-se de Miguel Rosa? Sim, sim. Que acabou por não entrar. Entrou Carlos Martins, com maus resultados na altura, foi expulso. E eu acho que logo aí a malta percebeu que talvez tivéssemos deitado o campeonato pela janela, mas não, nunca ninguém podia pensar que ia ser tão dramático uma semana depois. É o maior, eu tenho a vários. É o maior trauma como adepto do Benfica, sem dúvida. E olha que eu estava nos balaídos na bancada. Em Vigo. Estava em Alvalade no 7-1. Eu sou o maior pé frio que... Sim. Tem que deixar de ir. Tem que deixar de ir. Tem que deixar de ir. No 6-3, por exemplo, tinha bilhete e não fui. Tá bem. João Pinto, estás a ver isto? Foste tu, mas não foste só tu. E no Anderlecht também estava-nos a dizer em off. Estava no Anderlecht, era muito miúdo, então foi em 83, portanto eu tinha 12 anos. Fui... Mas é curioso, porque a entrada nos estádios era muito diferente daquilo que é hoje, como não havia cadeiras, não era numerado, portanto tu entravas, eu entrei com o meu pai, assim pela mão, ias entrando, e lembro-me que o Benfica tinha uma equipa absolutamente fabulosa, que era o primeiro ano de Eriksson. O Benfica jogava muito à bola, e tinha uma coisa que era uma coisa inusitada, que era ganhar em casa e fora. Ganhar fora nas competições europeias era tipo, como assim? Sim. E o Benfica ganhou na primeira eliminatória ao Betis de Sevilha 2-1, ganhou cá 2-1 e lá teve a perder e deu a volta e ganhou 2-1 também. E depois, a partir daí, ganhou sempre, menos em Zurique, onde empatou 1-1. Mas ganhou ao Lokeren, ganhou à Roma, no Olímpico de Roma. Faltei às aulas para ver esse jogo. Foi à tarde, à 1 da tarde.
2 gols de Filipovic, um jogo magistral de João Alves. Magistral. Um recital em Roma. Eles estavam à espera de Falcão e levaram com João Alves. E, o aspecto não menos importante, se vocês virem aqui no maravilhoso arquivo da bola, vou à procura disso, as camisolas brancas do Benfica nesse jogo. Vou-te dizer, que elegância. E o Pedro é um fã de camisolas. Essa camisola branca do Benfica, eu tenho a camisola do Benfica de 82, a original, tenho uma de manga comprida, que me foi oferecida por Diamantino Miranda, tenho essa, número 15, mas não tenho nenhuma branca. A branca é... Quando eram as coisas, o mundo era simples. Sim. O Benfica ou jogava de encarnado ou jogava de branco. Sim. Não havia... Cores, arco-íris. Aquelas coisas. Não havia cá disso. E era incrível. E essa equipa era extraordinária. Depois empatámos... É verdade, nós não ganhámos em Craiova. Empatámos 1-1 na Universidade de Craiova. Empatámos 0-0 na Luz e 1-1 lá. E depois fomos à final. Perdemos 1-0 com o Anderlecht em Bruxelas. Num jogo que não deu na televisão. Era possível isso. Uma final europeia não deu o jogo. E depois cá tivemos a ganhar 1-0. E depois eles empataram por Lozano. O gol foi do Shell. Uma assistência de peitaça de Humberto Coelho. E depois a segunda parte foi só sofrer e perdemos esse jogo. Mal eu sabia que era a primeira de muitas finais europeias que eu ia ver o Benfica perder. E mencionou Eriksen, e nós já tivemos aqui muita gente, e nomeadamente o Mr. Tony, que trabalhou muito com ele, e reconhecem-no como alguém que modernizou em termos, e que chegou ao futebol português, rompeu um bocadinho com aquela cultura do treino físico e de ter bola, de querer jogar bem, de querer implementar exercícios já com um objetivo. Foi uma revolução. Foi uma revolução a vários níveis. Desde logo porque chegou à pré-época e disse logo: eu quero um plantel de 23 jogadores. E estávamos habituados a ter plantéis de... Gigantes. E, portanto, ele dispensou imensa gente. Depois teve bola desde o primeiro treino. Não havia cá correr no Pinhal e na praia. Joga-se com a bola, não é? Então, bola desde o primeiro treino. E depois tinha essa coisa de jogar para ganhar em todos os campos, que era inusitado. Tem aquela coisa do Benfica jogar uma final da Taça de Portugal às Antas e ele dizer: não, tranquilo, vamos. E essa mentalidade, eu acho que há 2 pessoas que mudam o futebol em Portugal, acho eu, que são o Pedroto e depois do Pedroto o Eriksen. E eu acho que eu ouvi no outro dia uma coisa que foi muito bem dita, acho eu. Acho que os clubes em Portugal modernizaram-se muito antes da Federação. Sim. O que fez com que Portugal tivesse desperdiçado talentos extraordinários que teve e tivesse estado tanto tempo sem ir às fases finais. Porque quando olhas para as gerações dos anos 70 e 80, percebes o desperdício. Sim. Porque nós tínhamos talento para dar e vender. Se só tivesse havido outra organização e outro trabalho nas mentalidades e ao nível dos métodos de treino e etc., nós podíamos ter sido muito felizes muito antes desta coisa de agora irmos sistematicamente a todas as fases finais. E aí é Queiroz e Vingada que assumem um papel também fundamental. Queiroz e Vingada fundamental, com as vitórias na Arábia e depois cá, em Riad e depois cá, que foram... Era inusitado ganhar um campeonato do mundo desta modalidade. Como assim? Ganhar ao Brasil e tal. E isso foi incrível. E depois... quando o Queiroz vai para a seleção, nós fomos eliminados à Itália no último jogo, 1-0, e fomos muito, muito infelizes nessa eliminação. E depois, logo a seguir, tu não vais ao Mundial, depois mais tarde, em 98, com o Marco Batá e com a expulsão do Rui Costa. E depois, é curioso, quando penso nisso e pensamos nas novas gerações que dão por adquirido que vamos à final. Com quem é que vamos jogar no Mundial? Eu sou do tempo, mas como assim ir ao Mundial? Que seleção é que eu vou apoiar no Mundial? Faz mais isso. E porque também, verdade seja dita, passava uma equipa por grupo. Não era como agora que há... É mais bar aberto. É mais bar aberto, antigamente. E nós éramos sistematicamente eliminados pelas Escócias e Irlanda do Norte. Suécia dava-nos sempre cabo do... Era sempre uma chatice. E depois, a partir de... Eu acho que 98 é o último que falhamos. Sim. De 98 para cá, nós vamos às fases finais todas. E tínhamos ido em 96. E tínhamos ido em 86. E em 96 ao Euro. 96 ao Euro. Poborski. Sim. E equipamentos Olympique. Exatamente. Nós fixamos dessa altura. Pedro, o Pedro é um reconhecido benfiquista. Acho que para qualquer adepto de futebol é um prazer ouvi-lo falar do Benfica. Tem paixão, tem memória histórica. Sendo-se ou não do Benfica, acho que é bonito para qualquer adepto de futebol ouvi-lo falar do Benfica. Por isso eu queria perguntar-lhe qual é a sua primeira memória em que se lembra de dizer eu sou do Benfica?
O que é que o leva a ser do Benfica e desde quando é que se lembra de ser do Benfica? Acho que o que me leva a ser do Benfica é Deus Nosso Senhor. Não sei. É uma divindade. Sei, pá, eu acho que dirão que é do meu pai, mas eu acho que não. Também não foi assim tão presente. Mas a minha mãe é do Sporting, a minha irmã é do Sporting, a minha mulher é do Sporting, a minha avó era do Sporting, os meus padrinhos são do Sporting. Não tem a vida facilitada. E portanto, não sei se foi um ato de rebeldia, mas eu acho que teve a ver com. Reparem no nome. Teve a ver com uma pessoa que trabalhava lá no colégio, na minha escola, um motorista da carrinha, que tinha bigode e se chamava naturalmente Zé Manel. E que era um benfiquista, pá, e eu acho que todos os miúdos que andavam naquela carrinha eram do Benfica. E o que me levou a ter memórias muito... levar a caderneta de cromos e estar a ver com ele os cromos que faltavam e ele dar-me alguns cromos que ele tinha faltava Pietra. Ele tinha o cromo do Pietra e dava. Né? E portanto, eu acho que ele influenciou muito, mas é uma explicação possível. Eu não sei. Lembro que o primeiro jogo que eu me lembro de ter visto nem sequer foi na Luz, foi no Restelo, um Belenenses-Benfica, não sei o resultado. Sei que o meu pai me levou a ver esse jogo. E o primeiro jogo que vi no Estádio da Luz foi um Benfica-Amora. O Benfica goleou, já não sei por quanto. Vi isso uma vez no Almanac do Benfica. Foi o primeiro jogo ao vivo que eu vi. E as memórias que eu tenho... Sabem quando se vocês forem à escola onde andaram, em miúdos, na primária, tudo aquilo vos vai parecer muito maior do que... Muito mais pequeno do que era na altura. Na altura era gigante. Vocês olhavam para o campo de futebol e aquilo era uma coisa gigante. Vão lá agora e é o tamanho deste estúdio de uma beleza a outra. E, portanto, imaginem o que é isso aplicado ao Estádio da Luz. Eu tenho ideia, quando entrei no Estádio da Luz, que aquilo era de um gigantismo. E era, as primeiras vezes que fui, era com o terceiro anel antigo, ainda não estava fechado. E o meu pai tinha um lugar cativo por baixo do terceiro anel antigo, ao meio, junto do camarote presidencial. E aquilo era absolutamente mágico. Eu tenho memórias muito sensoriais do estádio. Eu lembro do cheiro, não vos sei explicar. E lembro-me de algumas coisas emblemáticas. Os apanha-bolas tinham uns fatos de treino amarelos. E o meu sonho nem me permitia sonhar em ser jogador. O meu sonho era, se eu fosse apanha-bolas, era espetacular que estava ali perto. E tenho essas memórias do estádio cheio, da amplitude de tudo aquilo. E eu às vezes pergunto aos meus convidados no meu podcast lá na rádio se têm nostalgia dos estádios antigos. E a pergunta não é inocente, é porque eu tenho enorme nostalgia do estádio antigo. O Estádio da Luz antigo tinha uma carga mítica que eu acho que é porque tem lá dentro a infância. Está lá a nossa infância. E este já não. Gosto muito deste estádio, é lindo. Mas quer dizer, o estádio antigo era o estádio antigo. E lembro-me que na altura, quando foi a notícia de que iam mandar abaixo o estádio, como assim? Um dia, o meu bom amigo Fernando Alvim liga-me e diz: tenho aqui uma coisa na rádio para ti. E então, na altura em que estava a ser demolido o estádio, ele veio aí uma vez e levou umas cadeiras que estavam aí na rua. Portanto, eu tenho lá em casa uma cadeira do Estádio da Luz antigo, foi Fernando Alvim que me deu. E é um objeto muito... Não sei, é só um objeto, não é? É um pedaço de plástico. Mas não é só. Um pedaço de carga emocional. Há ali Eu tenho muita nostalgia do estádio antigo, aquela coisa da... Os jogadores não entravam ao nível do relvado. Havia um certo mistério. Entravam de um túnel que vinha. Havia ali uma... Eu lembro, nesse dia que fui às captações, eu fui às captações no verão quente, não esse do João Pinto, mas muito antes, no verão em que saiu o Eriksen e veio Tomislav Ivic, que só esteve para aí um mês. Depois veio Paulo Chernay. Meu Deus, que erro. E lembro-me, quando cheguei ao Estádio da Luz, para as captações, era uma fila de miúdos que dava a volta ao estádio. E aconteceu uma coisa que para mim foi, já estava a ganho o dia, que foi, nós entramos dentro do Estádio da Luz, dos balneários. Isso para mim foi tipo, uau. Estar ali dentro era uma coisa... Não havia redes sociais, não havia filmes de como é que é o balneário, não havia nada disso. Portanto, tu entrares ali, a rouparia, eles estão aqui, aqui é que é. E a Deus nos darem uns calções que não me serviam, que tinham FJ, acho que era de futebol júnior. E nós íamos para o campo pelado, atrás das piscinas, jogar. Isso para mim foi... Mas eu depois de chumbar nessas, fui ao Sporting,
Albelenenses. Fui ao Belenenses e, portanto, aqui estou. Tinha mesmo jeito. Tinha mesmo jeito. Foram tempos. Alvalade foi incrível, porque chegámos a Alvalade e foi a pré-época de John Toshak. E eu, louco pelos equipamentos, foi a época de Le Coq Sportif. As bolas aos triângulos e tal. E aquilo em Alvalade era o túnel, era um túnel longuíssimo. Depois vias a luz lá ao fundo, até parece, mas não, vias a luz do dia, subias os degraus e quando chegavas lá acima, olhavas à volta, era todo fechado e aquilo impressionava. E nós tivemos a ver um treino da equipa. Havia jogadores que eu fixo. Havia um brasileiro chamado Eldon, que tinha vindo da Académica, e havia um rapaz chamado Forbes, que depois foi do Portimonense e do Braga. E lembro-me de estar a ver aquilo. E havia um jovem que tinha chegado, O Oceano. que era o Oceano, que era... Pá, ele metia... Pá, tinha uma perna que eu dizia, "Eia, pá", e dava, pá, e distribuía. Eu pensava, pá, quem é este rapaz que está aqui a aviar a malta toda? E era o Oceano. Mas também no Sporting exibi melhor, atenção. Joguei naquele campo que era em frente à 10A, um campo pelado também. E menos expressão, não é? Não queria A agradar. expressão também não era o Benfica. Então jogámos numa equipa, ganhámos 5-0, marquei um golo de pé esquerdo. Joguei avançado, não me enganam mais. Joguei avançado. Mas sabes, não tive ilusão nenhuma porque percebi à volta, aquela equipa, pensei, pá, eu não jogo. Há aqui 2 ou 3 que são, pá, muito melhores. Eu gosto de pensar que algum deles que foi encontrado nesse dia deu jogador. Não sei se deu ou não deu, mas isso, pelo menos, foi péssimo. Também não me correu nada bem. Mas eu tenho a ideia que foi falha de quem viu o jogo. Não conseguiram ver o futebol que estava lá. Potencial, claro. Enfim. Exatamente. E da bancada, quem é que o encantava, além de Carlos Manuel? Acredito que Fernando Chalana, Epá, Chalana. geração. Chalana era extraordinário. O Chalana hoje não tinha preço. Não havia preço para o Chalana. O Chalana tinha uma coisa para a bola no pé, é claro, mas tinha uma coisa que era com o corpo. O Futre fala disso. Eles sentavam-se. Era uma faz coisa irreal. Aquela coisa de um jogador que resolve um jogo, sim. No outro dia ouvi, num podcast qualquer, alguém dizer, e bem, que hoje em dia a espécie mais rara do futebol é alguém que faça uma finta. Alguém que vá direito a eles e faça uma finta. Sim. Pá, e o Chalana era isso. Não tinha medo nenhum. Ia direito a eles e fintava. E isso era uma coisa... E depois rematava bem com o pé esquerdo, com o pé direito, cruzava maravilhosamente. Os cruzamentos dele para o Jordão no jogo com a França em Marselha é um tratado. Era um jogador, pá, fora de série. Mas havia outro. Por isso é que eu digo que a geração de 70 e 80, lá, João Alves era um super craque. O António Oliveira. Sim. Epá, A gente fala. a primeira vez que fui ao estádio de Alvalade, levou-me o meu tio a ver... Vão ver aqui aos arquivos da bola. Eu estou aqui, estou mortinho para sair daqui aos arquivos. Se eu estivesse nos arquivos da bola, eu passava lá os dias. Se eu estivesse para aqui a trabalhar, onde é que está o Pedro? Epá, está nos arquivos. A primeira vez que fui à bola a Alvalade, o meu tio levou-me a ver um Sporting Dinamo de Zagreb. O Sporting ganhou 3-0, 3 golos de Oliveira. O que o Oliveira fez nesse jogo, pá, não vem nos livros. Pá, que craque! Eu não me lembro de o ver jogar no Porto, mas no Sporting lembro daquele ano em que eles são campeões com o Malcolm Ellison. Linha avançada do Sporting era António Oliveira, Manuel Fernandes e Jordão. Esquece, era um festival. Quando eles se entendiam no campo, acho que fora do campo não se entendiam, mas dentro do campo acho que era um espetáculo. Pá, e o António Oliveira jogava muito, mas há muitos dessa geração. Pá, Fernando Gomes era uma história gira com o Fernando Gomes. Força. Primeiro relato que faço na rádio fora de Portugal. Sou destacado para ir fazer Inter de Milão Sporting. O Sporting empatou aqui 0-0. Sporting de Marinho Pérez. Exato. Fernando Gomes no Sporting. E Fernando Gomes, vamos para a Itália, ficamos lá e há uma tertúlia inacreditável, uma tertúlia que não existe, de jornalistas, na noite antes, lá no hotel. Sei lá, Neves de Sousa, Carlos Pinhão, pá, esquece. Sim. Maiores. Top. E eles estão ali, eu estou lá no canto, a tentar não incomodar, não é? E estou com eles e há uma altura em que o Gomes passa por lá para dizer boa noite e tal. E fica ali sentado um bocado. E eu digo-lhe, pá, estou muito nervoso, porque eu nunca fiz um relato fora de Portugal, não vou dormir e tal. Eu nunca me esqueço que ele disse, pá, puto, não custa nada. Isto é como um avançado que anda à procura de marcar golos. Às vezes demora imenso tempo, mas depois começa a marcar e nunca mais falha. É como tu. Ao fim de 5 minutos vais ver. Pá, e portanto, ele não sabe. Quando ele morreu, pá, foi... Era muito bom tipo. Fernando Gomes era
Era muito correto, era muito... E tinha histórias, contou histórias dos tempos do Pedroto e do que ele passou quando foi para o Sporting Gijón. E foi uma noite, inesquecível. Portanto, está ligado, o Sporting perdeu 2-0 com o Inter, que faz com que, isso é curioso, eu depois durante muitos anos, calhava-me ir com o Sporting. E cada vez que ia com o Sporting era eliminado. E há um dia no avião que Sousa Sintra, lendário Sousa Sintra, passa por mim e diz, o meu amigo não pode vir. O meu amigo... E lá está, pé frio. Sim. Foi imensas vezes, em Bucareste, com o Dinamo de Bucareste, na Áustria, com o Casino de Salzburgo, em que ele despediu o treinador no avião. No avião, e depois ia falar disso. Despediu o Bobby Robson no avião. Não lhe correu bem. Esse em Milão, portanto havia ali uma... Mas foi eu, quando estava a falar dos talentos que vi quando era miúdo, havia jogadores que não eram primeiras páginas, digamos assim, mas que eram craques, sei lá. Um defesa que foi do Benfica e depois mais tarde do Belenenses, que era o Alberto, com uma vez um gol de Portugal na Escócia, se não me engano. Era um jogador. Humberto Coelho era um central, era outro, não tinha preço. Jordão, o Jordão era um avançado. Como não há o outro hoje em dia, era um Nené. O Nené era um... Reparem nos avançados que nós tínhamos no Europeu de 84. Sim. Nené, Jordão e Gomes. E Manuel Fernandes de fora. Esquece, Manuel Fernandes de fora. Exato. Era um... João Alves de fora. Injustiça. Mal comissão técnica. Mal. João Alves devia ter ido ao Europeu. Mas vocês olham para o Europeu e para aquela equipa, Bento na baliza, João Pinto, Eurico, Lima Pereira, Álvaro. Depois o meio campo, tu tinhas Frasco, era um super craque. Na final de Viena, que o Porto ganha, claro que é Madjer, não sei se não foi o melhor estrangeiro de sempre na Liga Portuguesa, anda lá muito perto. O Madjer era um craque, vi a estreia dele no Restelo, o Porto ganhou 3-0. Não, Madjer ganhou 3-0 no Restelo. Faz uma exibição. Quem é este? Este é o novo. Não é mau, não. Depois tínhamos, no meio campo, tínhamos Frasco, Sousa, Jaime Pacheco. Era um super craque. Jaime Pacheco é uma pessoa que eu adorava entrevistar. Nunca falei com o Jaime Pacheco. Acho que é um gajo que deve ser uma conversa... Muita história. Adorava falar com ele. Depois tinhas Carlos Manuel, tinhas Diamantino Miranda, tinhas Chalana. André, não sei se tem 84. Mas tinhas André. Exato. E depois na frente escolhias Nené, Jordão, Gomes, quem é que queres que jogue? Sim. Imagina, era um plantel inacreditável. Portanto, eu acho que estes jogadores, bem trabalhados, com uma organização, como no Mundial 2 anos depois, que já tinhas Futre, podíamos ter feito muito mais coisas. Foi um ponto de viragem na percepção do jogador português. Claro. Acho que sim, no sentido de que foi para fora para ser o melhor da sua equipa. Ele era o Atlético de Madrid. E eu estou convencido que não foi mais ainda porque ficou sempre no Atlético de Madrid. Porque se ele faz como o Hugo Sanches e vai do Atlético para o Real Madrid, ele teria sido ainda maior. Era um craque, super jogador. Houve alturas que a seleção era ele e mais 10, de facto. Era um jogador fantástico, quer no Sporting, miúdo, mas sobretudo no Porto. Há aquela jogada à Maradona que ele faz em Viena, finta toda a gente, depois à saída do Jamarri Fafa, tira ao lado, se a bola entra, ele é imortal, é um jogador fantástico, adorava. Na altura, curioso isto, quando subiram à primeira equipa do Sporting, o Futre e o Litos, com a sua permanente, eram dois grandes jogadores, mas o Futre era superior. Portanto, imagine o talento que nós tivemos, gerações a fio. O meu pai contava-me, sei lá, que Vítor Batista, que era um super craque. Portanto, nós tivemos sempre grandes jogadores, mas a organização não acompanhou. Mas também era essa questão das comissões técnicas, de selecionadores, havia aquela guerra gerir Norte-Sul. Na altura até entre Mário Wilson e Pedroto havia muito esse... Mas imagina, onde é que cabe na cabeça de alguém, vais à fase final do Mundial e tens um treinador do Porto, um do Sporting, só mesmo cá é que acontece uma coisa dessas, não é? Uma coisa impossível. Eu acho que os clubes foram primeiro. O Porto de Pedroto, que depois, já com António Moraes, porque Pedroto estava doente, chega à final da Taça das Taças com a Juventus e perde injustamente. O segundo gol da Juventus é absurdo, como é que a validade. Antes o Benfica tinha ido à final da Taça UEFA com o Anderlecht, depois a seguir à Viena, o Benfica perde a final com o PSV, depois perde com o Milan, mas aí já é um futebol
que nos clubes já tem um andamento que a seleção demorou ainda a entrar. E hoje em dia a seleção é aquilo que eu acho que podia ter sido há mais décadas até, que é uma seleção de topo. Pode ganhar, como já ganhou, competições. Sim. Mas também, se calhar, a termos de seleção, também reflete um bocadinho, se calhar, uma mentalidade portuguesa em que nós até nos conseguirmos impor como verdadeiros favoritos, temos algum receio. Eu acho que ainda hoje... Ainda hoje não podes ser favorito. Sim. Se alguém diz que és favorito, nós somos sempre Quando é bons claro. sendo o underdog. Exatamente. Quando somos favoritos, O nosso cenário é final do europeu contra a França em Paris. Isso é o ideal. Aí é o Aí ideal. tá bem. Pá, aí está bem. Vamos sofrer. Aí é que está bem. Rui Patrício faz o jogo da vida dele, Com o pé. mas ficamos sem Ronaldo logo no princípio. Sim, Pá, isso é o isso melhor é cenário, dramático. é o drama. É Portugal na Alemanha em 85 para irmos ao Mundial. Exato. A Alemanha nunca perdeu um jogo em casa em fase de apuramento. É isso. E Portugal tem que ganhar onde nunca ganhou. Vamos. Esse é o melhor. Agora Marrocos, oitavos de final. Agora já não. Marrocos, oitavos de final. Bah, não, isso não. Já Quando não houve mais expectativas, quer em 2002, quer em 2014, nós falhámos Em redondamente. 2002, vou dizer, eu acho que, não sei, ia dizer uma coisa, não sei, ia dizer que a melhor seleção que vi foi 2000. Mas eu acho que a 2002 tinha muito talento. Foi um desperdício. Sim. Nós podíamos ter feito qualquer Em coisa. 2000 eles saem, os que ainda não estavam no estrangeiro saem de 2000 muito favorecidos, ou seja, Apanhava. todos mal. Figo foi lesionado, Sim. mas era Figo no seu prime, embora tivesse lesionado. Mas tinhas Pedro Barbosa no seu prime, que não faz nem um minuto, Sim. coisa que ele me recorda Recorrentemente. vezes. Recorrentemente, sim. E depois João Pinto. Houve decisões tens uma estranhas. preparação absurda, vais para Macau, A umidade brutal. Há aquela história do Beto jogar lateral direito. Vais contra os Estados Unidos jogar com o Beto a lateral direito, Sim. enfim, tens aquelas. Mas tinhas, tanto que depois, em 2004, tens uma seleção incrível. Um dos traumas é perder a final aqui ao lado com o gol do Caristeias. Estava lá. Não, eu, como pé frio que sou, orgulho de não ter estado nessa. Essa não é culpa sua. Não. Esteve no jogo de abertura, no Dragão. Eu tive em 2 jogos, só falhei 2 jogos. Foi a final e um Portugal-Rússia aqui na Luz. De resto, vi os jogos todos. Fui ao Porto ver Foi o único jogo de futebol que vi no Dragão, na vida. Foi um Portugal-Grécia que nós perdemos 2-1 e estava naquela da pressa para não apanhar trânsito, não vi o gol do Ronaldo. Correu-me mesmo bem a saída ao Porto. E depois vi os jogos todos. Pá, e isso é uma... Acho que quem viveu o Euro 2004 não vai esquecer. E até por isso é criminoso não termos ganho. Porque o ambiente, eu acho que o que esse europeu fez pela seleção e pela identificação das pessoas com a seleção não tem preço. Sim. As bandeiras à janela, as imagens da equipa a sair de Alcochete e a vir para o Estádio da Luz com Gajos a cavalo ao lado. as e motas. com os barcos de pesca no Tejo e com... Pensei, pá, isto é... Mas juro-vos, pensei assim, lá está. É contra a Grécia, É isso. já os conhecemos porque perdemos, é na Luz, opá, está feito. Espanha, Pá. Holanda, tudo bem. Agora a Grécia. Pá, porque nós, Inglaterra, Holanda, Espanha, aviámos essa malta toda e depois vais perder com a Grécia. É pá, péssimo. Mas eu acho que esse ambiente, ter ido... Eu vi a vitória sobre a Holanda em Alvalade, a vitória sobre a Espanha com o gol do Nuno Gomes. Pá, o ambiente foi uma coisa única. Foi mesmo pena não termos ganho. Mas enfim. E que perspectivas tem para este Mundial? É Para isso. Portugal? Ganhar! Pá, não sei. Eu acho que nós estamos naquele grupo muito restrito de seleções que podem efetivamente ganhar aquilo. Ali 4, 5 seleções. Serão 4 ou 5 que podem ganhar. E eu acho que nós temos uma geração de jogadores Sim. absolutamente espetacular. Acho que se jogarem nas posições certas, lá está. Eu não sou provavelmente o maior fã de Roberto Martínez, Sim, é isso que eu ia perguntar. mas há aqui uma parte que não é só o treinador. Sei lá, o jogo que nós fazemos contra a França no último Mundial, que somos Europeu. eliminados nos Europeu. penaltis, europeu, Sim. é um grande jogo da Seleção Nacional. E portanto eu acho que contra as grandes equipas eu não temo. Temo é contra as outras. Contra as outras é que temo isso. Sei lá, a eliminação contra Marrocos. Marrocos é que nos elimina no Mundial. Sim.
Atenção que Marrocos vale mais do que as pessoas... Sim, não, é uma grande seleção. Atenção. Neste momento já é uma... É uma grande seleção. Uma grande E não sei se não é uma de segundo pelotão E que candidata a fazer e que coisas. está a trabalhar para chegar a 2030, onde vai ser investimento na formação brutal e pronto. E tu vês Está- muito está a ser- talento, Sim, sim. muito talento naquela... Diria que Marrocos e a Noruega são duas seleções que... Estão ali a espreitar. Não é? E isso mostra que o futebol também se renova, porque não é só Portugal, por exemplo, a França, que é uma potência. Eu lembro da França não contar para o campeonato. Sim. A França era uma seleção... Não estava nunca... Fica em terceiro no Mundial 82, na Espanha. E aí... quem são estes tipos? Mas antes não acontecia nada. Portugal então também não contava. E portanto, isto para dizer o quê? Que é possível que seleções que, olhando para elas como podendo fazer alguma coisa, é bizarro, a Noruega, Marrocos, mas não, porque isto renova-se. E há outras que desaparecem, sei lá. Itália está numa altura do seu futebol muito Deprimente. Em termos de deprimente seleção, mesmo, sim, em termos sim. de seleção. Ganha um europeu. Que é isso, que Sabe Deus que é como, o oásis, porque eles depois não é? não participam nos mundiais. Mas depois não vão mais, entre os dois a mais mundiais, não nenhum. vão. É tipo, mas acho que Portugal pode estar, mas sei lá, isto, o Mundial, é preciso ter sorte. Sim. Claro, isso. E Não é- poderá não é haver só Portugal-Argentina, jogos, que eu acho que era muito bonito. Isso era bonito. Era o jogo das despedidas. Era um jogo de velhas glórias, mas a valer. O Carlos Daniel já esteve nessa cadeira este ano, disse-nos que o psicodrama Ronaldo toma conta da seleção demasiadas vezes, focado em se joga ele ou não, e limitou o seu crescimento. Concorda com isso ou tem uma visão diferente sobre Eu acho que o Cristiano? Eu acho que o Ronaldo deve ir à seleção. Deve ir. Não acho que deva ser sempre titular. Mas acho que estando ele a jogar, deve ir. O Ronaldo é mais do que o jogador Ronaldo. E portanto acho que deve ir. Agora deve-se gerir com ele também a ideia de jogar ou não jogar não deve depender dele. É o que eu acho. Senão ele vai jogar sempre. Sim. É? No europeu viu-se um bocadinho isso, disse que ele estava na ânsia de marcar um golo, tanto que joga contra a Geórgia num jogo em que se calhar devia ter descansado. Isso aí acaba por a própria e o Ronaldo, como sabemos, e aquilo que fez dele se calhar também o que é aquela obsessão por mais, por querer mais, mas se calhar às vezes isso joga contra ele. Eu acho que ele, não, é como digo, deve ir, não deve ser sempre titular. E deve ter a presença de espírito de perceber que o coletivo está à frente dos interesses dele. Mas também percebo que seja difícil para ele. Pela personalidade que tem, por estar há tantos anos a ser o melhor, não é? E, portanto, tranquiliza-me o facto de achar que os jogadores à volta dele na seleção, que são também primeiras figuras, os Bernardo Silva, Bruno Fernandes, etc., que o respeitam. Sim, sim. Que não olham para ele e dizem, olha, lá está este que quer fazer tudo. Não, respeitam-no. E isso é muito importante. Tem de haver um enquadramento favorável. Tem de haver um para eles, enquadramento sim. muito favorável. Mas alguns dos melhores... Isto é factual, acho eu. Alguns dos melhores jogos da seleção são sem o Ronaldo. Sim. Eu acho que há ali um aspecto quase mental. Acho que a equipa se solta também um bocadinho mais quando ele não está. Mas a verdade é que ele continua, de facto, dentro da área a ter um instinto absolutamente matador. Não gosto nada quando ele vem ao meio campo buscar a bola. Eu achei que isso é a parte que não o favorece O nada. que é que estás a fazer aí? Vai lá para a frente meter a bola na baliza. Muitas vezes perdemos o homem-área porque ele está... Que é quando ele desespera, normalmente. Quando ele agora vem buscar jogo. Não, epá, Cris, nós temos alguns médios mais ou menos bons. Não é preciso fazer isso. E que também tem umas bolinhas Não é? interessantes. Deixa estar lá na frente. Mas percebo que é a ânsia de vir buscar Exato, a bola. sim. Quanto mais tempo tiver a bola, mais possibilidades tem de rematar a baliza. Mas acho que é melhor tê-lo do que não ter. E acho que há uma sã convivência entre as várias gerações e isso deixa-me tranquilo. Se houvesse um antagonismo, acho que estava tudo perdido. Mas acho que está tudo perdido se meter na cabeça logo desde o início que o Ronaldo vai e tem que jogar todos os jogos todos os minutos. Acho que isso vai ser um problema. Mas de certa forma joga a favor de Ronaldo o facto de Gonçalo Ramos também não se ter conseguido impor como um indiscutível no Paris Saint-Germain, porque se tivesse... Eu acho que eles, quer no Paris Saint-Germain, quer na seleção, são muito injustos com o Gonçalo Ramos. Sim, eu concordo. Mas esse estatuto... Acho o Gonçalo Ramos matador. Sim, ele Acho um ponta de lança fantástico. joga bem, tem um jogo de cabeça, finaliza bem. É muito rápido Pressiona a decidir, pressiona bem também. sim. Operar. Dá equilíbrio à equipa quando a equipa não está na posse de bola. Gosto muito do Gonçalo Ramos e acho que é injustiçado porque se calhar é menos popstar não é, do que outros, mas acho que é um grande jogador e acho que é uma
um candidato fortíssimo, a meu ver, a ser titular da Seleção Nacional. Sim, a médio prazo, pelo menos. Mas o que eu digo é que acho que facilita um bocadinho a vida a Roberto Martínez não termos um grande Gonçalo Ramos, no sentido de... O Gonçalo Ramos entra num jogo do Mundial, marca 3 Sim, batatas, sim, que és sim, maior sim, que isto. sim. Pá. Sim, isso Tem a contar com ele. isso Tenho lógico. pena que o meu amigo Ricardo Horta não vá mais à seleção, por exemplo. É um fantástico jogador. Acha que vai haver lugar para Paulinho neste... Não. Não acredito. México é muito longe. A Arábia também é, mas o México ainda é mais. Mas o México ele não sai de lá, se tiver... Mas já acho admirável o trajeto do Paulinho lá no Toluca. Acho espetacular, fico mesmo contente por ele. E ele mostra, se calhar lá, mais até do que no Sporting, que terá sido também injustiçado no Sporting. Tem mais futebol do que as pessoas, se calhar, lhe deram o crédito. Fico muito contente que ele esteja a fazer o que faz. Acho que podia perfeitamente ir, mas se me perguntas se acredito que o vão chamar, não. Vamos ver agora em março, pode E ser um Anísio, indício. acha que é possível? Oh menino, eu sei lá, não sei, acho muito pouco É provável. difícil. Acho que ele terá, estamos a falar de um miúdo que fez 18 anos agora, tem todo o tempo do mundo. Acho a história, numa altura em que o futebol é tão... Faltam histórias tão simples como um puto de 17 anos entra e a primeira vez que toca na bola é gol. Epá, no seu clube do coração, naquele estádio, esquece. E da segunda vez... E é um minuto que o Eusébio faria anos. Pá, é um conto de fadas. Isso é extraordinário. Sim. E acho que cada adepto, naquele momento, é aquele jogador. Ele está a ser um de nós na bancada. Que sonho! Que sonho! E, de facto, ele revela ter um instinto, mas tem tempo para aprender. O José Neto também me parece muito bom. O Banjaki também. Mas, quer dizer, sabes, isto é mas não pode jogar porque tem 17 anos. Porquê? Porquê é que não pode? É verdade. Sim. Os Pedras da vida e os Gavis da vida e os... Pá, isto é- E também há o Rodrigo Mora, felizmente Rodrigo Mora, aquela geração de temos vários 2007, exemplos. 2008, Mora, Simões, Rodrigo Quenda. Mora me faz impressão como é que ele é mínimo, não é? Mas tem aquela ginga. Os jogadores baixinhos, Parece que é impossível tirar a bola, não é? pá, não sei, têm os Messis da vida, têm qualquer coisa. Pá, e o Mora tem... Eu percebo amigos meus que ficam desesperados, portistas, outra vez este gajo no banco. Porque o Mora, quando entra, aquilo... É magia. Tem Mexe. ginga de João Vera Pinto? Um bocadinho, sim, um bocadinho. Muito embora, eu acho que o João tinha mais golo, Mais focado na baliza, sim. finalizava melhor, era mais... Sim. O João fez golos, o gol de cabeça do João contra a Inglaterra. É um grande Um gesto técnico absolutamente... Os primeiros irreconhecível. 12 pela seleção foram de cabeça. E ele tem uma jogada à Maradona contra a Alemanha aqui no Estádio da Luz. Exato, nós mostramos-lhe Não isso. Não é? mostramos isso. Depois vocês trouxeram-me, pá, eu devia ter mantido. Raios, pá. Gosto muito do João. João Pinto, meu companheiro de painel na TV24 durante muito tempo. Há um dia vou à casa do João e vejo o museu. Bem, maluco das camisolas como eu, vocês imaginem, tipo, que é isto? Que ele tinha as camisolas do Boa Vista, do Benfica, do Sporting, do Braga, do Atlético de Madrid. E depois tinha outras camisolas de tipos com que ele trocou de camisola. Epá, eu estava tipo, que é isto? Posso roubar isto tudo? E depois ele tinha assim um monte de camisolas do Benfica e disse, olha, escolhe uma. E eu tive minutos sem fim a escolher. Ele disse, esta não, que é a dos 6-3. Que era a que eu queria. Não dava. Mas deu-me uma igualmente boa desse ano, branca, Casino Estoril, Bayer Leverkusen. 4-4. Pá, portanto, foi de uma generosidade e de uma amizade, pá, sem limite. Sendo que ele já me tinha dado uma, que era aquela da Taça de Portugal, dos 5-2 ao Boa Vista. Que o meio campo do Benfica, nesse jogo, era... Notem bem isto. O Benfica jogou com Vítor Paneira, Paulo Sousa, Rui Costa e Paulo Futre. E Rui Águas na frente. Depois Rui Águas, Isaías, you name it. Infelizmente, uns meses depois, aquilo foi tudo desmantelado. Mas eu penso, o que poderia ter sido essa equipa? Oh, Pedro, em termos de analogias com a rádio, nós temos aqui Deixa-me algumas. só fazer aqui um jogo ao Pedro para fechar aqui o tema da seleção. Força. Eu queria aqui fazer um desafio que é, faz 20 anos que Portugal fez uma das melhores classificações sempre em 2006 e então eu pedi aqui um vezes um da seleção de 2006 contra a de 2026. Vamos ver
Quem é que se sobrepõe? Portanto, Ricardo, Diogo Costa. Diogo Costa. Paulo Ferreira, Cancelo. Cancelo. Meira, Ruben Dias. Ruben Dias é o meu centralão. É grande a central. Ricardo Carvalho, Inácio. É pá, Ricardo Carvalho. É uma classe. Uma classe. Parecia que jogava de pantufas. Pá. Um jogador de uma grande classe. Agora os Nunes, Nuno Valente, Nuno Mendes. É pá, Nuno Mendes é não só o melhor português, mas provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo. Sim, sim. Super jogador. Costinha, Vitinha. E é o meu amigo Costinha. É para o Costa. Desculpa, hein? Mas está-me a pôr entre ti e o Vitinha. Epá, Costa, desculpa. Mas eu vou dizer Vitinha. Manicho Neves. E, epá, eu tenho a camisola do Costinha do Portugal Holanda. Epá, o Costa, desculpa. Como? Manicho Neves. Epá, João Neves. Deco Bruno Fernandes. Este é já tivemos aqui um debate sobre. Não foi o Bruno Fernandes com o Rui Costa, não foi o Deco Bruno Fernandes. Mas Deco. É pá, muito difícil, pá. Atenção, eu acho que o Bruno Fernandes é um super craque. Super. Bruno Fernandes tem azar de estar num Manchester United que está neste tempo histórico. Porque ele leva o Manchester United às costas há anos. É um super jogador. Faltou-lhe títulos, não é? Se calhar. Pá, mas o Deco... É o Deco... Não sei, pá, com grande pena minha, pá, o Bruno vai ver isto e vai-me dar um tiro. Pá, mas Deco era um... O Deco está num patamar, acho eu, de qualidade futebolística onde estão muito poucos. Pá. E, portanto, é por pouco, mas Deco. Figo Bernardo Silva. Esta é difícil. Esta é difícil. Este é um duelo duro. Pá, Figo no Prime. Pá. Bolador. Bola de Ouro. Eu tenho a teoria, não sei se vocês têm, que o melhor Figo foi o do Barcelona. O melhor Figo, não foi aí que ele ganhou a Bola de Ouro, mas o melhor Figo foi no Barcelona. Pá, Figo e Ronaldo Fenómeno. Pô, era um escândalo aquilo. E Ronaldo Fenómeno também é o melhor é do Barcelona. O melhor, exatamente, isso, o melhor Ronaldo Fenómeno é do Barcelona. E se não fossem as lesões, não sei se não teria sido o melhor de sempre. Era um jogador único. Com quem já dividi balneário. Deixa-me ver. Figo ou Bernardo Silva. Não sei porque eu adoro o Bernardo Silva. Pois é, este é um duelo difícil. Pá, adoro o Bernardo Silva, é Benfica. Mas pela história no futebol, acho que vou ter que ter Figo. Pauleta vezes Ronaldo. Este Ronaldo. Ronaldo. E depois é o Ronaldo versus Leão. Porque o Ronaldo está nas duas. Ronaldo. Mas o Ronaldo vamos ter dois Ronaldos. Vamos ter o Ronaldo de 2006 e o Ronaldo de 2026. Não, espera aí. O Ronaldo de hoje com o Pauleta? Sim. Pá, se calhar jogava a Pauleta. E depois joga o Ronaldo de 2006. O Ronaldo de 2006 joga com qualquer um que apareça. Era o Leão. Mas... Joga com qualquer um. Pronto, está feita aqui a seleção. Pronto, não. Grande desafio. Já vou receber aí umas mensagens. Exato, corri alguns riscos, mas tudo bem. Alguns riscos. Corri alguns riscos, sim. Força, podes começar aí, pega aí pelas analogias. Tínhamos pensado aqui em algumas analogias. Uma delas que eu gostava de perguntar é se, já que estamos a falar do Mundial, se a sua taça de campeão do mundo foi o dia em que Marcelo Rebelo de Sousa lhe ligou e em direto falaram para lhe dar os parabéns. Ou se tem outros momentos que acha muito melhores. Não, esse momento é bom, mas comparável à taça do mundo. Essa é uma taça das taças, é assim uma Liga Europa. Qual é a Champions? A Champions é a primeira vez que fomos líderes de audiência. É o 12 de julho. 12 de julho de 2012 é a nossa Champions, porque durante muito tempo era tido como impossível e só é impossível até um dia deixar de ser. E, portanto, a Champions para mim, depois disso só fomos líderes muitas vezes, continuamos há muitos anos, mas não há como a primeira. A primeira foi Champions. Foi um jantar à justa, não foi nesse dia? Na justa, no Campo Pequeno, saí de lá em diagonal. Mas foi... É itálico, não é? Foi em itálico, exato. Foi épico. O seu momento de Mourinho é em que ele disse em condições normais vamos ser campeões e em anormais também vamos ser campeões. É o momento em que na tal reunião num hotel disse que queria ser líder? Não sei se é esse. Não sei se é esse. Esse foi um ensinamento para a vida, porque aqueles que se vão rir depois vão querer ser parte do sucesso quando ele chegar também. É uma lição que se leva para a vida e quando não fores líder é que vais ver quem é que está contigo e quem acredita. Não é quando estás a ganhar, é quando estás a perder.
Isso é indiscutível, é como ao futebol. É exatamente a mesma coisa. Mas não sei se será isso. Eu acho que o momento catalisador foi aquilo que nós chamávamos um bootcamp que nós fizemos da equipa. Juntámos a equipa toda no Algarve, num hotel, e estivemos ali no fim de semana a trabalhar na rádio comercial e no plano que nós tínhamos, e a desenvolver as pessoas e a trocar ideias e tal, e em que saímos dali aliás, fizemos umas t-shirts a dizer assalto à liderança, e acho que foi esse é que foi o momento de vamos ganhar ou ganhar. E de certa forma acha que consegue comparar esse projeto rádio comercial e uma ascensão de um terceiro lugar para um primeiro com o projeto de Frederico Varandas e Ruben Amorim, que também era um terceiro. Via-se uma grande decalagem entre o Sporting e o Porto e o Benfica, e depois de certa forma conseguiram apanhar os rivais e tornar-se também primeiros. Acho que é um case study esse. Eu acho que muita gente diz o Sporting foi campeão aquele primeiro ano por causa do Covid e tal. Dentro do campo é que se vê, e não haver público ou não nos bancados, percebo, porque havia uma grande contestação ao Frederico Varandas e, portanto, o facto de não ter a claque que na altura estaria contra ele a martirizar durante os jogos em Alvalade pode ter ajudado, sim, mas não foi por isso que a equipa ganhou. Ganhou porque Ruben Amorim. E, de facto, esse trajeto é um case study no sentido de que é um clube que vem de uma invasão da academia, que tem uma série de jogadores que vão embora, que está no grau zero em termos de organização, de prestígio, e portanto se te dissessem no dia da invasão da academia, olha, daqui a 3 anos esta equipa vai ser não só campeã, mas bicampeã, não acreditarias, não é? E portanto isso acho que o Frederico Varandas fez um all-in quando foi buscar o Ruben Amorim, depois de algumas apostas falhadas, mas isto é na vida. As pessoas também só se lembram muito, às vezes as pessoas dizem, só se lembram do mau, às vezes só se lembram do bom. E de facto, antes de Ruben Amorim há muitos tiros no pé. Mas de facto, eu acho que foi preciso coragem para ir buscá-lo. Não só para ir buscá-lo ao Braga e pagar 10 milhões, mas por ser alguém tão evidentemente benfiquista. Foi preciso ter muita coragem para fazer isso. E é um trajeto incrível. 2 campeonatos logo de seguida. E depois mais é um trajeto extraordinário. Eu acho que dá esperança às pessoas que são de clubes que estão num sítio atualmente mais difícil e em que tudo parece impossível. O exemplo do Sporting mostra que estás lá em baixo, mas podes dar a volta e podes sonhar com o sucesso. Não tens que estar condenado a estar num sítio mau. E o que é facto é que o Ruben Amorim é um treinador livre atualmente. Não sei se o Pedro tem esse desejo secreto ou menos secreto de o ver. Não acredito que ele venha para o Benfica já. Curto prazo. Ele foi colega de painel no Mais Futebol. Foi. Ainda chegou é verdade. Antes de um bocadinho. Antes de ir para o Casa Pia. Sim. Anda Ruben, gosto muito do Ruben. Acho que ele também precisa de tempo agora para arejar as ideias. Acho que a pressão e a experiência em Manchester devem ter feito moça, e tenho essa ideia de ele eventualmente não querer vir já para o Benfica para não ficar colado com aquela imagem de depois lá fora não conseguiu, e portanto acho que ele vai querer ganhar alguma coisa lá fora e depois então voltar. Não creio que ele venha direto, muito embora estou a dizer isto, mas não sei até que ponto é que ele resiste ao apelo. Se o apelo chegar, aquela coisa que se diz, Mourinho vai para a seleção e o Ruben Amorim. É uma coisa que se diz embora na bancada. o Costa tenha vindo garantir que o Mourinho fica, não é? Sim, mas isto já, como diria o grande Pimenta Machado, já sabe que hoje é verdade, amanhã. Não sei, mas eu gostava, não é gostava, eu acho que tenho a certeza, como todos os benfiquistas, que um dia ele será apresentado no Seixal como treinador do Benfica, mais tarde ou mais cedo. Se antes disso ainda quiser passar por esta cadeira, nós gostávamos muito. Não é fácil. Não é Não fácil. fala para ninguém. Não é fácil. Já falou aí a páginas tantas de Mourinho, queria lhe perguntar se acha que José Mourinho é como a Kodak e como a Nokia, que estão ultrapassados, ou se ainda acha que faz sentido em 2026 e que está perfeitamente atual e útil. Não ponho a questão assim. Se me perguntas, gostavas mais de ter um Mourinho do início dos anos 2000 no Benfica? Claro que sim. Claro que sim. Depois de ganhar 3-0 ao Sporting com aquela equipa, sabe Deus o que é que podia ter acontecido se, em vez de ter ido buscar o Derlei e o Nuno Valente
e o Maciel ao Leiria tivesse, e o Nuno Valente e não sei o que, se tivesse ido buscá-los de Leiria para a Luz, o que é que podia ter acontecido? Não é? Ou para o Sporting, esteve muito próximo. Ou para o disso acontecer. Sporting, que ele sai do Benfica por causa do... E o Deco não ir para o Porto. E o mas Deco sim não ir para o Porto e sabe lá o que é que podia ter acontecido nessa... Portanto, esse Mourinho, porque há um antes e um depois de Mourinho no futebol, não é só nacional, no futebol europeu. Sim, sim. É que ele faz no Chelsea, na primeira passagem, é absolutamente notável. Porque não é ganhar só o campeonato inglês, é ganhar ao United do Ferguson e ao Arsenal do Wenger. Não é uma coisa de sumenos. Dois Num anos clube que não ganhava há 50 anos. Isto é um feito absolutamente extraordinário. Eu acho que ele, e mesmo ganhar a Champions com o Inter de Milão, é uma coisa... Sim. Já para não falar de mesmo ser campeão com o Inter. É notável. E de se tornar a melhor equipa do mundo à época, do Barcelona. É uma coisa, mesmo no Real Madrid, é contra um super Barça, não é um Barça qualquer. Sim. Eu acho Recorde que de pontos, na altura. depois ele gera mal há alguns passos que dá na carreira e eu acho que se percebe que ele deixa de ter esse toque de Midas, deixa de ser o special one. E eu não sei, nesta altura da carreira, se que ele não tem esse toque de Midas para transformar tudo, não tem. Mas faltou reinventar, só foi o futebol que evoluiu de uma forma Mas o futebol vai evoluindo, não é? que não foi paralela E se calhar não alinhou com as ideias de jogo dele, com os métodos de treino dele, com a maneira que ele teve de equilibrar também o ego dele com aquilo que estava a acontecer, e de lidar com a frustração também. E, portanto, tudo terá contribuído para que hoje em dia ele tenha perdido essa aura que já teve. Se é a pessoa certa ou não, acho que no fim da época se farão as contas. E vamos ver, mas não sei se foi o futebol que passou por ele. Acho que continua a ser um treinador. É um treinador com um historial extraordinário, único no panorama dos treinadores portugueses, e isso acho que tem que ser respeitado. Mas não deixa de ser curioso que, mesmo agora nesta passagem do Benfica, que ainda é curta, mas dá a mostra que temos, uma coisa parece ainda restar ou continuar desse Mourinho, que é como coloca a equipa com uma mentalidade competitiva nos grandes jogos, que eu acho que os melhores jogos do Benfica de Mourinho são os grandes, é o Real Madrid, é mesmo, apesar de serem jogos mais combativos com o próprio Porto no Dragão, consegue anular o Porto de Farioli, apesar de ter sido um jogo com poucas oportunidades, mas vê-se que a equipa, depois em jogos menos, com equipas mais, digamos, do meio para baixo da tabela, o Benfica acaba por ter mais dificuldade. Havia um princípio sempre do Mourinho, que era: tu, para seres campeão em Portugal, não podes perder pontos em casa. Exato. E no Benfica não está fácil. Eu acho que naquilo em que ele continua a ser muito bom é na comunicação. Pois o Mourinho, numa conferência de imprensa, recebe no peito e sai a jogar. Muito embora não aprecie. Sempre que pode, foge das conferências de imprensa e das declarações pré-jogo e pós-jogo. Nisso ele continua muito hábil, sabe muito disto, sabe muito de comunicação, sabe as mensagens que quer lançar, podes questionar se são as indicadas ou não, mas que ele sabe levar o discurso para onde quer, sabe como muito poucos. Isso continua igual. Mas falta-lhe, há uns anos a esta parte, a capacidade de ter sucesso nas equipas que treina. Consistência, se calhar, em termos exibicionais também. E as equipas do Mourinho não jogam um grande futebol. O Fenerbahçe não jogava um grande futebol, o Tottenham não jogava, a Roma também não jogava. Vamos ver o que acontece até ao final da época com o Benfica. Já houve alguns jogos bons, o jogo com o Nápoles é muito bom, o jogo com o Real Madrid é um sonho, não é? E alguns jogos, não estou tão de acordo que o Benfica tenha feito assim um grande jogo no Dragão. Não digo num grande jogo, não estava à espera de que o Porto Farioli... Eu acho que Farioli entrou no jogo de Mourinho. E acho que Farioli também, a dada altura, foi muito pragmático e pensou: sim. Antes não perder, deixa eu estar aqui sossegado, temos vantagem, está bom. Eu acho que o Farioli também terá sempre na sua cabeça o que lhe aconteceu no Ajax. Está sempre lá muito presente e, portanto, jogará sempre pelo seguro. 1-0, está bom, recolhe, agora venham cá marcar um gol. Isto acontece, este foi, se não me engano, a 7ª ou a 9ª vez que o Porto ganhou 1-0 ou pela margem mínima no campeonato. Vê semelhanças com o Milan nos anos 90? É muito pragmático. Consistência defensiva. Fazem uma pressão muito boa. Acho que vão ter um problema com o Samu, porque, não sendo um jogador absolutamente brilhante, tem um papel na equipa que eu acho que é dificilmente replicável pelos outros que já conhecemos. Este Mofi não sei o que é que ele vale, mas o Denis Gul é outro jogador. Sim.
Ele agora até pôs o Mora ali uns minutos, 10 minutos ali, acho que não será solução. Estou curioso para ver como é que resolve esse problema. Mas o Fofana acho que é um ótimo jogador, é um grande reforço. Se for o melhor Fofana, pode ser muito útil. E eu acho que em princípio já não foge. Não estou à espera que isto mude. Até agora este ciclo será decisivo agora. Sim. Com Sporting, com Sporting, Benfica, Moreirense, Braga, Liga Europa pelo meio. Liga Europa. Liga Europa pelo meio. Acho que o Porto, se resolver o campeonato com tempo, pode olhar para a Liga Europa. Sim. E portanto, parece que já está quase no fim da época, mas ainda há muita coisa. Sim, Ainda há muita coisa. Faltam 3 meses. E eu ia perguntar, aqui um bocadinho a sequência disto estamos a falar, muito se fala dos petrodólares e dos multiclubes e de todo o dinheiro que envolve o futebol e de como isso poderia afetar a competitividade externa das equipas portuguesas. Mas a verdade é que só este ano, em 2026, já vimos o Sporting vencer o campeão europeu e o Benfica fazer uma exibição sensacional contra o todo-poderoso Real Madrid. Como é que vê esta dicotomia de termos os outros clubes a cavar um fosso financeiro, mas ainda assim as equipas portuguesas mantêm uma grande competitividade? Acho que mantemos competitividade, falta-nos ter equipas portuguesas mais adiantadas nas competições europeias mais vezes. Acho que na Champions é muito difícil. Sim. É mesmo muito difícil. Acho que não se pode pedir mais às equipas portuguesas. E acho que na Liga Europa temos uma palavra a dizer muitas vezes, muito embora às vezes se olhe para a Liga Europa e se desvalorize. Sim. Mas quando olhas para as equipas que estão, sim, há muitas equipas da Liga Europa que são Champions. Eu acho que depois prioriza quem está a lutar pelo campeonato acaba por... há vários exemplos, eu recordo-me de Bruno Lage no Eintracht Frankfurt, o Benfica poderia ter... Imperdoável termos sido eliminados com o Eintracht. Recordo-me Sérgio Conceição também na Liga Europa, numas eliminatórias com, já não com equipas italianas. E basta olhar no ano passado para a final. Foi com o Lazio, acho. Não, e a final do ano passado, entre o 14º e o 15º da Premier, ou seja, são duas equipas que já não estavam a lutar pelo campeonato. Isso não podes lutar contra o poderio. E essas equipas com dinheiro... Aliás, quando o Mourinho foi para Londres, para o Chelsea, também não era petrodólares, mas era o Abramovich. Eu percebo e partilho isso. Eu não tenho, provavelmente, grande simpatia por PSG, Manchester City. Porque gosto que os clubes tenham um certo pedigree, que tenham uma herança genética de o Manchester United, o Liverpool, não é? Gosto sempre mais desses, os Barcelonas da vida, os Bayern de Munique, do que os novos ricos do futebol que aparecem. Mas depois olhas para as equipas e tu não podes culpar os jogadores e os treinadores de haver dinheiro para os ir contratar. E, portanto, quando vês o City a jogar e vês o que o City trouxe ao futebol e como fez o futebol evoluir e as ideias que Guardiola trouxe, etc., tens que respeitar isso, não é? E o City tem, para mim, logo à partida, ainda antes desse movimento de dinheiro que vai buscar o Guardiola e não sei o quê, tem aquela maneira de ter ganho aquele campeonato no último jogo ao Queen's Park Rangers, com o gol do Kun Agüero, que é, lá está, quando é com os outros a gente acha graça. O Kun Agüero é o Kelvin do Manchester United, mas aquilo foi incrível. Claro que depois olhas para a equipa, já foram campeões europeus. Repara, as equipas dos petrodólares, o PSG e o Manchester City conseguiram o que queriam, que é ser campeões europeus. Isso custa, mas é também um bocado... Neste momento há poucos clubes que não tenham esse tipo de intervenção. Mesmo o Manchester United e o Liverpool, olhas para os donos dos clubes, já não tem nada a ver com o que era antes. Sim, o United até gasta mais que o City desde que o Guardiola chegou. É o preço. Mas no PSG não deixa de ser interessante que tentaram ir pela via dos galácticos. Só quando construíram uma equipa é que conseguiram ganhar a Champions. Porque aquilo com Neymar e Messi e Mbappé não deu. Mas depois com João Neves e Vitinha... E um grande treinador. E Nuno Mendes e um grande treinador. E os portugueses em altíssimo nível. Aquela dupla Vitinha-João Neves é E aquele foguetão do lado esquerdo da defesa, que é um super jogador. E destrói aquele mito que é preciso ter no meio campo os jogadores fisicamente... Altos e... Sim. Quer ter só armários no meio campo. Talvez o facto de eles saberem jogar à bola talvez seja uma vantagem, afinal de contas. É verdade. Ricardo? Passando para outro tema, foi público o apoio do Pedro à lista de João Noronha Lopes nas últimas eleições do Benfica, e sendo o Pedro um benfiquista de mão cheia,
Não gostava de deixar passar este tema sem podermos falar um bocadinho sobre a sua visão atual sobre o estado das coisas, se quiser obviamente falar, e porque é que escolheu a alternativa e não a continuidade. Eu estava tentado a responder, está à vista. Mas é por isso mesmo, é porque eu acho que o Benfica precisava, neste tempo histórico, de uma alternativa, precisava de ter outra orientação estratégica, ou uma orientação estratégica. Acho que o Benfica precisava de ter outra estrutura, outra forma de pensar o futebol e o seu papel no futebol. Acho que tinha que perceber que os tempos mudaram, tinha que estar nas sedes onde se decide o futuro do futebol europeu, e não está. Tinha que olhar para a questão dos direitos televisivos, do merchandising, daquilo que pode crescer em termos de marca digital, da capilaridade que tem que ter noutros continentes que não o Portugal e os imigrantes, tal como conhecemos, tem que crescer enquanto marca, além de clube. E para ter essa visão era preciso alguém que tivesse uma visão empresarial do mundo diferente, mais desempoeirada, não tão arraigada aos métodos antigos de pensar pequeno e pensar o fora de jogo por frames, e tratar as questões, todas as questões, pela mesma bitola com que todos os comentadores de futebol tratam nas televisões. Ter uma estratégia não é gritar mais alto, não é ser permanentemente com a linguagem de índio da bancada, tem que ser outra coisa, tem que ter uma visão institucional que eu acho que o Benfica não tem. Sei lá, a seguir ao que aconteceu no Estádio da Luz com o Real Madrid, o presidente do Benfica, seja ele qual for, não pode ser notícia porque andou aos empurrões no túnel, seja com quem for. Tem que ter a capacidade de perceber a gravidade da situação, dar a cara nessa altura, e não é dar a cara numa publicação na rede social a dizer ele não pode ter ouvido porque não estava muito perto. É ter a noção da gravidade das coisas e da repercussão que isto pode ter fora de Portugal até. E não perder também o foco do jogo em si, da arbitragem ter sido absolutamente escandalosa. O Valverde dá um estaladão na cara do Dal, quer dizer, não há um VAR que veja aquilo, isto é uma agressão. Há esse aspecto também. Mas eu acho que o Benfica precisava de uma visão estratégica, de uma visão empresarial completamente diferente. Precisava de se modernizar ao nível das ideias. Precisava de ser maior do que aquilo que tem sido. Fugir à mediania e à discussão rasteirinha que tantas vezes norteia o futebol em Portugal. E acho que não teve essa capacidade, não teve esse golpe de asa. E acho que vai pagar um preço por isso. Sente que a ideia de não ganhar se banalizou no Benfica? Sinto que há um conformismo que me espanta. Já não vou aos anos 80 em que num jogo com o Rio Ave no Estádio da Luz, aos 20 minutos está 0-0, o público começa a assobiar. Era esse o nível de exigência. Agora existe um bocado, o público está um bocado numb, há uma certa dormência e complacência com o não ganhar. E acho que isso essa mentalidade instalou-se no Estádio da Luz de uma maneira que é amplamente surpreendente. Há uma complacência perante a não vitória que me espanta. Às vezes parece-me que é preciso acordar o clube. E acordar o clube, volto a referir, não é gritar mais alto, nem ir para as redes sociais reclamar, nem é ameaçar jornalistas de pancada, não é por aí. Acho que é por outro caminho, e por isso é que eu queria uma alternativa. E eu agora ia para um momento mais alegre do Pedro enquanto benfiquista, que foi quando pôde jogar com a camisola do Benfica no Estádio da Luz, num jogo solidário entre o Benfica e a Fundação Luís Figo. Eu queria que nos contasse primeiro ser treinado por Jorge Jesus, chegar a um balneário e sentar-se ao lado de Mendieta e Tolvo. Portanto, todas essas peripécias, essa história... Isso foi um sonho estranho, isso foi assim, uma coisa que nos foi possibilitada, a mim e ao Ricardo, a ideia de ir jogar uns minutos no Estádio da Luz pelo Benfica é tão irreal, num jogo a sério, como nós dizemos. Se fores ao almanaque do Benfica, está lá, Benfica, amigos do Figo.
E está lá, saiu Mantorras, entrou Ricardo Araújo Pereira, saiu Sim. Witzel, entrou Pedro Ribeiro. Está lá o meu nome. Pá, isso é tipo, pá, como é possível? O estádio incrível, porque já tinha ido ao estádio muitas vezes e ao relevado muitas vezes, mas entrar e olhar à volta, acho que não consigo um momento em que tenha sido mais feliz como benfiquista. Está equiparado às maiores vitórias. Representei o Benfica. Naquele momento fui a criança que foi às captações, eu fui essa criança. Isso é uma coisa única. Cá está. Estava gordo, eu, pá. Isto é Rui Costa. É Rui Costa, exatamente. Rui Costa. E Mantorras, que acaba a carreira por troca com Ricardo Araújo Pereira, marca o fim da carreira de Mantorras. E o Rui Costa, atenção, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Rui Costa. O Rui Costa foi um extraordinário jogador. Pá, extraordinário. Era um príncipe em campo. Sem coisas se forem ao YouTube ver, era um... Sim, é verdade. Um craque absoluto. Era um craque incrível. Eu estava no estádio quando ele marcou o golo ao Benfica e chorou. E chora. E não tenho vergonha de dizer, posso ou não ter derramado uma lágrima também. Isso foi muito impressionante. Mas neste jogo, o Jesus até nos chamou uns minutos mais cedo e nós acagaçámos e não fomos. Mais daqui a bocadinho. E depois arrependemos-nos. Depois quando entramos, ele veio ter connosco e disse que nós íamos... Agora o trio são vocês e o Mora. Lembram-se do Mora? Que era quê? Uruguaio? Sim. Era uruguaio. Depois jogou no Boca Juniors. Paraguai, acho eu. São vocês e o Mora. Vão jogar ali à frente. Eu, claro que sim. Ele abre espaço e eu pá, esquece. E fomos para lá e só tocar na bola já foi uma coisa... Tive quase a marcar um gol, mas Hélder Cristóvão cortou no último momento, que de facto que não lhe perdoarei jamais. Mas o Ricardo já estava a palavra. Já tinha combinado com o Ricardo, se te Pereira, aparecer à frente vais-me deixar marcar gol, que isto é a única oportunidade que eu tenho. Mas foi incrível e estávamos não nos deixaram, e bem, equipar no balneário do Benfica, então fomos equipar no balneário dos outros, portanto quando veio o saco com os equipamentos, eles estavam todos de branco, como se vê aqui, e nós tirámos as camisolas e eram as camisolas do Benfica. Mas vocês são do inimigo. E lá estou eu, o Mendieta perguntou, desculpem lá, vocês são de clube, jogaram onde? E nós, não, nós somos artistas da rádio, a gente está aqui pela rádio. E foi, porque o balneário deles, além dos jogadores portugueses, estava lá o Rui Costa, o Fernando Couto, estava o Figo, mas depois estava Canavarro, estava Toldo, estava Ronaldo Fenómeno, estava um lateral esquerdo do Milan, que era o Serginho, lembram-se? Estava o Belletti, do Real. Do Barcelona, marcou numa final ao Arsenal, 2006, não é? E isto foi absolutamente incrível. Lembro do Aimar se meter com o Ricardo, porque ele tinha número 10, e o Aimar, mas número 10, e o Ricardo disse, não, mas eu não escolhi, deram. E eu tinha 14.1 nas costas, que era a audiência da rádio na altura. Foi incrível. Ainda hoje tenho esta... Mas tem pinta de jogador ali. Ali está com pinta de jogador. Estou, como quem diz, meu Deus, que ninguém me passa a mão. Calçadas. Tenho estas chuteiras até hoje. E tenho aquela coisa quando apitaram para o fim do jogo, tens a noção de isto nunca mais vai repetir-se na vida. Eu não queria que o jogo, queria chamá-los todos, vamos jogar mais 5 minutos. Foi uma experiência incrível e acho que eu e o Ricardo fomos todos os benfiquistas que estão na bancada em todos os jogos. A ideia de tu podes ir lá para dentro e jogar um bocadinho pelo teu clube. Isso é uma coisa inolvidável. Acho que devia ser uma tradição anual, mas infelizmente só aconteceu uma vez. Não se percebe. Sim, e voltando aqui um bocadinho até à própria carreira do Pedro em relação ao futebol e ao comentário desportivo e ao relato, o Ricardo e bem diz na apresentação que marca e está presente numa era fantástica da Premier League. E eu queria perguntar como é que foi essa experiência de ser convidado pela Sport TV, de conseguir relatar esses jogos. Aliás, acho que relata o jogo da estreia de Cristiano Ronaldo. Queria que nos falasse um bocadinho a chegada de Mourinho à Inglaterra, o Arsenal dos Invencíveis. Eu tive muita sorte. Do Portsmouth. Houve um 7-4 do Portsmouth uma vez. Oh, incrível. Eu adorava fazer isso. Claro que já havia net, mas não havia os dados que há hoje. Tinhas que escavar muito para preparar os jogos. Mas eu acho que boa parte do gosto estava no antes do jogo, na preparação daquilo. Ir à procura dos dados estatísticos dos jogadores todos e curiosidades à volta do jogo. E foram tempos absolutamente gloriosos. Eu adorava esse ritual de fazer os jogos à Sport TV. E o feedback, que ainda hoje me falam disso, dos jogos da Premier League, dessa altura. E tive muita sorte pelo tempo histórico que apanhei, porque isto
olhavas para as equipas e aquilo era um espanto. Sobretudo essas três, o Manchester United, o Arsenal e o Chelsea, porque o Liverpool estava a tentar, o Liverpool de Steven Gerrard, que é jogador fetiche, mas não chegava, estavam uns furos abaixo. Era quase lá. Mas havia, sei lá, os jogos em Inglaterra eram incríveis. Eu adorava fazer aquilo. Os Tottenham Arsenal, a ideia os Everton Liverpool, era, sei lá, o Sunderland Newcastle. Epá, adorava fazer aquilo. Eu adorava ter podido fazer a época dos Invencíveis do Arsenal, ter podido fazer as batalhas Roy Keane, Patrick Vieira, estar de alguma maneira ligado a isso, pá, é uma coisa única. Foram tempos de grandes equipas. Repara, estás a falar no United, Roy Keane, Paul Scholes, Wayne Rooney, estás a falar de Van Nistelrooy, Ronaldo. É uma coisa. Pá, e do outro lado tens Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Dennis Bergkamp, o Henry. O Henry tem jogos no Arsenal que são absolutamente épicos. O Pires, o Reyes, que jogou no Arsenal. Mas depois os outros, os velha guarda, o Lee Dixon e o Tony Adams, né? E o David Seaman na baliza. Isto é uma coisa... alguns nomes que me vêm à cabeça dessa altura, o Shay Given na baliza do Newcastle. Pois são nomes tão Gary Speed do Newcastle. O Craig Bellamy. Há assim uma série de jogadores que é tipo, Gudjonsson, estás a ver? Havia assim alguns que era um tipo que era extremo esquerdo do Mourinho na primeira época. O Duff, não? Damien Duff. O Duff. Estar a fazer os jogos dessa malta, estar a dizer Ricardo Carvalho e John Terry. É uma coisa... Tive muita sorte nessa época e adorava fazer esses jogos e acho que apanhei uma era absolutamente de ouro. Sim, até os equipamentos, as bolas da Premier League. Era incrível. Gostei imenso de fazer isso na Sport TV. E também é uma era de afirmação do português, ou seja, do selo de qualidade de português na Premier League, que começa ali, não é? E não apenas os óbvios, sei lá. Sim, porque ali vai o Pedro Mendes. O Pedro Mendes fez jogos, não só no Portsmouth, mas também no Tottenham, jogos absolutamente épicos, exibições incríveis. Havia uma série de jogadores... Boa Morte. O Boa Morte era uma figura mítica. E, portanto, há um certo sentimento de que foi uma era dourada da Premier League. E ter podido fazer a narração desses jogos foi excelente. Eu adorei essa parte. Sim. E até te perguntava aqui diretamente, um bocadinho já falámos do Ronaldo, mas quem vê a estreia do Ronaldo na Premier League esses primeiros anos, parece que o Ronaldo teve duas carreiras diferentes. São dois jogadores diferentes. São dois jogadores diferentes. Ele era um jogador de ala. Exato, extremo. Não era... Era de drible. Completamente despreocupado com números. Não, era um jogador absolutamente entusiasmante. Sim. Aquela coisa, quando ele entrava no jogo, percebia-se que a coisa mudava. O jogo mudava. Tanto que ele na estreia muda o jogo todo. É um jogador absolutamente extraordinário e de facto tem duas carreiras, porque ele depois quando vai para Madrid, sintomaticamente, como o Raul era o 7, ele ficou com o 9 e é em Madrid que ele se transforma nesta máquina. Há uma transição no início. De marcar golos. E a jornada dele, se nos dissessem que um dia o melhor marcador da história do Real Madrid, não é um clube qualquer, é o Real Madrid, vai ser português. Isso é uma coisa... Não, e no futebol moderno ter mais golos que jogos. É inacreditável. É que é uma coisa que atualmente parece... Uma dimensão... A dimensão que o Ronaldo conseguiu ter no mundo do futebol, acho que nunca nenhum outro jogador português vai conseguir ser o que o Ronaldo foi. É não só super marcador de golos, mas Ronaldo no seu prime, ter podido ver, sei lá, o jogo dele na Suécia, naquele play-off. História. Com a abraçadeira na mão. Desculpa, aquela fase final que ele faz 3 golos à Espanha. É uma coisa... É o Ronaldo absolutamente no seu prime. Isso é um privilégio de que nós tivemos de ter podido ver o Ronaldo no máximo das suas capacidades. E esse Ronaldo com esta seleção. Aquele gol que ele marca contra a Juventus. Aquilo é um poema aquilo. Em que até os adeptos da Juventus aplaudiram. É um poema aquilo. Como é que seria um grande gol se fosse um particular de pré-época contra uma equipa amadora, mas não. Aquilo é na Champions, em Turim, contra a Juventus. Com o Buffon na baliza. Não é um nós está na baliza, é o Buffon. E já com 33 anos, já não era... É um golo... Não sei,
Ele nunca mais reforma, mas eu marcava aquele golo, pá, pronto, está aqui. Ficamos por aqui. Obrigado e bom E dia. era o gol que ele procurava, que ele tentou, ele já teve um anulado uma vez. Ou as finais da Champions. Sim. As finais da Champions. Aquela última final em que ele se despede depois. Pá, é uma coisa que tem aquele gol do Gareth Bale também de pontapé de bicicleta. Bicicleta. Olha, lá está. Estamos a gravar isto na semana em que o Benfica vai jogar com o Real Madrid lá em Santiago Bernabéu. É um todo-poderoso Real Madrid. Mas não é esse Real Madrid. Já não tem o peso. Toni Kroos, Modric, Sim. Casemiro, Sim. Ronaldo, Benzema, Gareth Bale. Pá, pera, isto é outro... Sim. É outra coisa. Marcelo. Ramos, Pepe. e ter o Sérgio Ramos, que marcou aqui o gol salvador aqui contra o Atlético de Aos Madrid. 90 mais 3. Não é? 90 mais 3. Bem. Tem que ter cá o Sérgio Ramos. Acho que o Ronaldo... Eu sei que as últimas impressões, calhar, são as que ficam e nós vemos-la jogar num campeonato que é o campeonato que é, mas é preciso ter memória. Um jogador único, uma capacidade concretizadora assim, mas também no início da carreira, a jogar na ala, uma magia e uma ginga. Para pensar que o Sporting tinha como malta que estava a subir à primeira equipa, Ronaldo e Quaresma. E Hugo Viana. Te imagina. Pá, espetacular. E o Quaresma também era grande craque. Grande craque mesmo. Ter os dois na mesma equipa, fogo. Só podíamos ganhar aquele europeu. Nós tínhamos Ronaldo e Quaresma. O Quaresma, não sei se vocês se lembram, acho que é. O Quaresma, na final, atirou uma bola à trave. Contra a França. Contra a bicicleta. Não, acho que é um livre. Não, para a bicicleta ele Não, é o Rafael. Isso é Rafael Guerreiro. Mas Estão os dois para bater e é o Rafael que mete. tinha ideia que era o Quaresma que atirava uma bola à o Quaresma trave. faz Ele a própria prepara. bicicleta que Guerreiro, o guarda-redes defende. Era uma coisa assim. Eu sei que ele esteve perto do golo, antes de nós marcarmos. Confessem, quando foi o Éder, vocês disseram, não. Temos todos uns chutes. Não chutes. Não chutes. Agora toda a gente diz, eu disse logo que ia ser. Mas na altura, tão épico isso. Ganhar uma final à França, no Stade de France, com um gol de um tipo absolutamente improvável, com o nosso melhor jogador a ser posto fora do jogo com 5 minutos. Sim. É tão épico. Onde é que estava? Fizemos uma coisa lá na rádio, que é montámos uma bancada e recebemos ouvintes que recebíamos em todos os jogos. E, portanto, estava ao lado de quem? Nuno Marco. Vi Nuno Marco festejar um golo. Não é para todos. Ele viu, acho que foi o único jogo que ele viu do princípio ao fim. Foi aquele. Foi aquele em que fomos campeões. E depois fomos festejar para o Marquês. E no Marquês, tenho essa fotografia, encontrei um sósia do Éder. Pá, igual! Com uma camisola, número 9. E como ele era igual ao Éder, a malta tirava fotografias com ele. Epá, anda cá! Tipo, como se fosse o Éder. Aí está ele. Epá, grande Éder. É um grande gol. É um remate. Pois é. Um grande gol. Pá. Sim. Grande Éder. Aquilo é fantástico. Tenho mesmo pena de não ter podido estar no Stade de France para ver isto. O momento mais alto do futebol português. Isto é uma coisa extraordinária. Ter ganho isto foi incrível. André Gomes, Sim. o Rafa, o Cédric, O Eduardo. Eduardo. o Pepe, o Danilo. Ei, Ficou na história. espetacular. E pronto, e como estamos a chegar aqui ao fim, e queria também fazer mais um desafio. Apresentou o Top Mais, para o qual até no casting improvisou uma entrevista a Steven Tyler, não foi? Do Zero Aerosmith. No casting, sim. E pronto, o meu desafio aqui não é de música, mas é um top 5 de jogadores do Campeonato Português e depois um top 5 de jogadores a nível Atual. mundial atual. Pá, isso é difícil. Pá. Isso é muito difícil, mas deixa-me pensar. Diogo Costa. Caras. Deixa pensar um bocadinho. Sim. Tempo parado, a malta vai-se embora do YouTube, mas eu vou tentar ser rápido, não estava à espera disso. Diogo Costa, sem dúvida nenhuma. Há um que não é uma popstar, mas eu adoro, que é o Auschwitz. Acho que é um super jogador. Ia perguntar isso. O Pedro considera-se um Auschwitz na sua carreira? Ou seja, futebol, música, comunicação, rádio... Tocar todos os instrumentos sem ser a maior vedeta. Assim, se calhar por isso é que eu gosto tanto dele. Gosto muito do Auschwitz. Acho que tem a conduta certa, equilibra a equipa, não dá muito nas vistas, de vez em quando marca o seu golo, faz o cruzamento para o Trubin. Portanto, impecável. Acho que E se for preciso, vai substituir o se Trubin. for possível, exato, vai substituir o Trubin, faz qualquer posição, sempre discreto, sempre correto. Gosto muito dele. Portanto, eu gosto de Auschwitz. Esse eu punha. Deixa-me ir buscar
Pá, Trincão. Trincão tem que estar. Super jogador. Raio Esparta. Esteve lá na rádio, muito simpático. Depois de ter feito várias desfeitas ao Benfica. Na Luz, no Jamor. Mas muito simpático, acho que sim. Portanto, Diogo Costa, Auschwitz, Trincão, Ricardo Horta. Por Ricardo Horta, acho que é um super jogador. E com todo o respeito pelo Sporting de Braga, mas acho que merecia ter tido outros voos e ter jogado noutro patamar. E depois mais um, deixa-me pensar. Pois acho que estará entre a Pavlidis, Fraúl, está Luís Soares, Mora. mas Pá, Luís Soares, sim. Mora, também acho que sim. O Rafa é um fantástico jogador. sim. Eu vou chegar lá. Dá-me só mais um bocadinho que eu vou chegar lá. Pavlidis também vai dar. Pavlidis, não sou assim tão fã, mas deixa-me ver. Mas se calhar estava quase a dizer o Mora. O Yulman é um grande jogador também. É um grande jogador, Raio Esparta. Que esta época, estes últimos meses, não tem estado no seu auge. Mas vou dizer um que é mais improvável, Ok, mas que gosto muito, que é o Tomás Araújo. ok. Gosto muito do Tomás Fecha aqui o top 5. Agora o Mundial, mais fácil se calhar. Ou não. Ou não, ou não. Ou não. Às Mais vezes fazemos fácil. isso com os de sempre. Fazem um 11 dos melhores de sempre. Ei, pá. Sim, sim. Há aqui horas, é muito difícil. Porque meto alguns meses, sei lá, o Roberto Baggio, tenho sempre que jogar, adorava o Roberto Baggio. Mas espera lá, 5 do futebol internacional atualmente. Provavelmente. João Neves, Vitinho. Vitinho, Gonçalo Ramos. Nuno Mendes, Bernardo Silva e Ruben Dias. Muito bem. Está feito. Top. Algo que bem. vocês querem acrescentar aqui Não, fez uma beleza. pergunta final? Não, eu fazia um desafio complementar a este, que é, se tivesse que ir jogar futebol sábado de manhã, como estava É, pá, que saudades disso. O meu joelho não me E se permite. tivesse que escolher 5 amigos, 4 amigos, mais o Pedro, do universo da rádio que conhecemos e que são conhecidos do público, Ricardo Aruz Pereira, o Marco, Para jogar? quem é que escolhia para a sua equipe? E por posição Vais já para o- agora. vais E já agora uma analogia de cada um jogador verdadeiro. É, Fernando pá, Alvim, quem é que deixa-me escolhia? pensar. À baliza. E outros Epá. que não nos estejamos a lembrar. Portanto. À baliza, o grande Paulo Miranda do Trânsito Comercial, um grande guarda-redes. E analogia a um jogador? Ah. Tem? Pá, o Paulo Miranda é um Rui Patrício maluco. Entre os postos incrível, só que depois pega na bola e quer fintar toda a gente e marcar golos. Paulo Miranda tinha de ser sempre. Depois tinha de ser, pá, Ricardo Aruz Pereira, o José Águas dos tempos modernos. Pá, César Mourão ali no meio campo, tinha que ser. Que é um É um todo-terreno, é um Yulman. É um Yulman. Vasco Palmeiri, um ponta de lança. Pá, e Manuel Cardoso, atenção, Manuel Cardoso é aquele 6. Pensa ao jogo. É o oceano. Sim, é uma mistura de Michael Thomas. Ele vai adorar. Que grande referência. Ele vai adorar isto. Não, mas é um Michael Thomas, mas em bom. Estás a perceber? Um Michael Thomas que corre, que orienta. Está ali, ninguém pensa que ele vai decidir o jogo, mas ele está ali, muito calmo, é o 6 ali no meio. Ou seja, Pá, ninguém nos ganhava. Ninguém nos E já agora o Palmeirinho, qual é a analogia futebolística? Pá, o Palmeirinho, vou dizer, o Palmeirinho é mais para o ténis do que para o futebol. Mas o Palmeirinho é aquele que é artista, estás a ver, assim, oportuno, que tenta... É um bocado, é tipo Rafael Leão, estás a ver? Ok, Não lhe peçam para marcar os adversários, e para... exato. mas lá na frente ele faz magia. E vai a sorrir e vai. Vai a sorrir e faz ver, canta uma musiquinha e tal. Sim, sim. E é isso. O Ricardo é o Zé Águas, o César Mourão é o Yulman e epá, ninguém nos ganha. Ninguém nos ganha. E eu sou o incompreendido. Pronto. E acho que encerramos em beleza. Obrigado, malta. Foi uma ótima prazer. conversa, Gostei muito. Pedro. Obrigadíssimo. Obrigado. Espero que tenha gostado Gostei tanto muito. como nós. E em casa também acredito que sim. Espero que continue também a acompanhar e nós vamos acompanhar também Vou, os sim, nossos senhor. projetos do Pedro. Sim, sim. E há um aqui da casa, portanto tem que Exatamente, comprar. exatamente. senão- Exatamente, claro que sim. Claro que sim. Pedro. Queremos Sigam também este novo projeto da bola em parceria com a Rádio Comercial. Vale a pena. E Obrigado. nem que seja para ouvir os Pedros, Pedros e a em falar. particular o Pedro Ribeiro. Novo episódio todas as segundas-feiras. Não Muito percam. bem. Aí está. Pedro, muito Obrigado. obrigado a todos Obrigado. e até para a semana. Um abraço. Até para a semana.